Esquecer de pensar no futuro. O problema do TDAH não é não saber o que fazer, é não fazer o que se sabe. Russell A. Barkley, Ph.D., Impaired Delayed Responding. Não é que eu queira me atrasar, é que não imagino sequer por um segundo que vou chegar tarde. Tenho reunião marcada às 9 horas com a enfermagem e outros médicos no hospital de Vancouver, a quilômetros da minha casa. Às 8 horas e 50 minutos entro no banho, confiante. Como ainda não são 9, não estou atrasado. Não me vem à mente o fato de o trajeto sempre levar mais tempo do que imagino, de que será preciso raspar o gelo do carro, de que vou demorar a encontrar as chaves, de que posso ficar preso no engarrafamento. 2 sistemas de pensamento competem por controle no meu cérebro. Um é lógico e consciente. O outro é a noção de tempo de uma criança pequena. É este segundo que me domina com mais frequência. Só quando dá 9 horas e estou procurando a chave do carro é que a irritação começa a se instalar. Quando saio e me dou conta de que o gelo embaçou todo o para-brisa, começo a praguejar. Quando preciso subir correndo a escada 2 vezes para encontrar minha pasta, minha marmita ou meu estetoscópio, me sinto absolutamente frustrado. Com sorte, chego ao hospital com apenas 15 minutos de atraso e vou tirando o casaco e puxando as galochas de borracha de um pé enquanto saltito apressado pelo corredor com o outro. Inspiro fundo do lado de fora da porta e me acalmo. Entro na sala. A reunião já começou. Certo, podemos começar, digo. Reparo que nem todo mundo ri. Todo adulto com TDAH tem histórias como essa, engraçadas de contar, não tão engraçadas assim de viver, e nunca agradáveis para as outras pessoas, que são obrigadas a suportar nossos atrasos e nossa desorganização. A mente com TDAH sofre de uma espécie de analfabetismo temporal, aquilo que o Dr. Russell Barkley chamou de cegueira temporal. Ou a pessoa fica com um tempo irremediavelmente curto, correndo de um lado para outro, feito uma barata tonta, ou então age como se fosse abençoada pela dádiva da eternidade. É como se a noção de tempo tivesse parado de se desenvolver no início da infância. Para uma criança pequena, todo intervalo de tempo parece infinito. Se você lhe diz que o jantar vai ficar pronto em 3 minutos, ela se desespera como se fosse morrer de fome. Se você a manda se apressar porque o tempo está se esgotando, ela simplesmente não entende. Como pode o infinito se esgotar? Para ela, só existem 2 unidades de tempo, o agora e o não agora. E o não agora é infinito. A noção de tempo da pessoa com TDAH também é distorcida de outras formas. Pergunte a alguém com TDAH quanto tempo vai ser preciso para executar determinada tarefa, e ele com certeza vai subestimar esse tempo. O que domina é uma espécie de pensamento mágico, característico das crianças pequenas. Se eu quiser, vai acontecer. Na magia, tudo é possível. Castelos podem ser construídos ou derrubados com o aceno de uma varinha de condão. Mundos são atravessados com botas de 7 léguas e é possível ir de Oz até o Kansas estalando os calcanhares. A magia vence o tempo. Nenhum bebê nasce com noção de tempo. Essa aquisição gradual se inicia no começo da infância. A princípio, o bebê não entende conceitos como tempo e espaço, nem tem qualquer consciência de que um acontecimento leva a outro. É só por volta dos 7 anos, como descobriu Jean Piaget, que as crianças começam a ter uma compreensão plena do tempo como um fluxo contínuo. Até então, a criança está no que esse grande psicólogo suíço chamou de estágio pré-operacional, quando tudo é observado e filtro-interpretado a partir de um único ponto de vista, o da criança. A criança pré-operacional, ao seu modo egocêntrico, acredita ser capaz de parar o tempo, de apressá-lo ou de desacelerá-lo. As redes de células nervosas responsáveis pelas diversas atividades cerebrais não se desenvolvem todas da mesma forma, ao mesmo tempo, ou necessariamente no mesmo grau.
Com o TDAH, o que vemos é uma maturação retardada ou permanentemente interrompida da noção de tempo equilibrada que a maioria das pessoas alcança na idade adulta. No TDAH, o circuito da inteligência temporal fica subdesenvolvido. Esse subdesenvolvimento explica melhor outra disfunção relacionada ao tempo, a incapacidade crônica de considerar o futuro. O adulto com TDAH, assim como a criança pequena, parece pressupor que apenas o presente existe e precisa ser levado em consideração. A pessoa vive como se seus atos não tivessem qualquer implicação nas necessidades, nos relacionamentos ou nas responsabilidades do futuro. O objetivo de curto prazo é sempre escolhido em detrimento de metas longas, a menos que a atividade ou projeto seja capaz de despertar o lento mecanismo de motivação e recompensa do cérebro. O que domina é o impulso do presente. Não à toa, dizem que as pessoas com TDAH se esquecem de pensar no futuro. No instante da ação ou da tomada de decisão, os adultos levam as consequências tão pouco em conta quanto uma criança pequena. Alguns aspectos do funcionamento mental e emocional da pessoa com TDAH são normais para a idade cronológica. Outros permanecem atolados na fase inicial da infância. Ele pode ser muito cooperativo e maduro num instante e no seguinte se comportar como um menino de 2 anos. Dirá uma mãe exasperada sobre o filho pré-adolescente: muitas vezes eu me sinto uma criança. Já me disseram muitos adultos com TDAH. Às vezes, parece que eu sou mãe dele. É como se eu tivesse 3 filhos, 2 bebês e um de 32 anos, diria uma esposa amargurada. As principais insuficiências do TDAH, dificuldade de conter a distração, a hiperatividade e a impulsividade, refletem cada qual a seu modo uma falta de autorregulação. A autorregulação faz a pessoa ser capaz de direcionar sua atenção para onde quiser, de controlar seus impulsos e de estar conscientemente atenta e no controle do que seu corpo está fazendo. Assim como o letramento temporal, a autorregulação é uma etapa específica do desenvolvimento humano, alcançada gradualmente desde a primeira infância até a adolescência e a idade adulta. Nascemos sem qualquer capacidade de autorregular nossas emoções ou ações. Para que a autorregulação seja possível, centros específicos do cérebro precisam se desenvolver e criar conexões com outros centros nervosos, e circuitos químicos precisam ser estabelecidos. O TDAH é um exemplo perfeito de como o adulto segue lutando com os problemas mal resolvidos da infância. Ele tem dificuldade justamente onde a criança não se desenvolveu e fica atrasado nas áreas em que o bebê ou a criança pequena parou durante o processo de desenvolvimento. Podemos falar num subdesenvolvimento da inteligência emocional. Em seu best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman, psicólogo e colunista do The New York Times, diz que a pessoa com esse tipo de inteligência consegue se motivar e persistir diante das frustrações, controla os impulsos e retarda a gratificação, regula o próprio humor e impede que as perturbações prejudiquem a capacidade de pensar. Basta incluir um não antes dos verbos não consegue, não controla, não regula, não impede e teremos uma descrição sucinta da personalidade com TDAH. As reações podem ser maduras num momento e perturbadoramente infantis no outro. Se alguma ansiedade profundamente inconsciente for estimulada, a pessoa pode reagir com a falta de autorregulação emocional característica de um bebê. Um adulto que demonstra a mesma raiva de um bebê é algo aterrorizante e potencialmente perigoso. Como mães e pais, todos nós já tivemos experiências das quais nos envergonhamos e desejaríamos apagar da memória. Esses momentos sempre representam falhas de autorregulação e controle de impulsos. O que acontece é que os centros cerebrais nos quais são geradas as emoções mais profundas de medo ou raiva simplesmente dominam os centros superiores que deveriam controlá-las, como normalmente acontece numa criança pequena. O fato de esse modo bebê ser tão frequente no TDAH
reflete um desenvolvimento incompleto de circuitos no córtex cerebral. E entre o córtex e as áreas inferiores do cérebro, córtex significa casca e designa a fina crosta de massa cinzenta que circunda a massa branca do cérebro. Constituído principalmente pelos corpos celulares das células nervosas ou neurônios, o córtex é onde são processadas as atividades mais desenvolvidas do cérebro humano. Se esticado, teria mais ou menos o tamanho e a espessura de um guardanapo de pano. Provavelmente é possível localizar boa parte da base orgânica do TDAH naquilo que se denomina córtex pré-frontal direito, a área do cérebro logo atrás da testa. Indícios disso provêm dos mais recentes estudos radiológicos, de testes psicológicos sofisticados, de experimentos com animais e da observação de seres humanos que sofreram lesões nessa parte do cérebro. Em geral, as funções do córtex pré-frontal direito incluem o controle de impulsos, a inteligência socioemocional e a motivação. Ele também ajuda a direcionar a atenção seres humanos lesionados nessa área, os chamados pacientes pré-frontais, apresentam facilidade de distração, desregulação de impulsos e outros sinais clássicos de TDAH, macacos lesionados de propósito no córtex pré-frontal direito. Perdem a capacidade de captar pistas sociais e participar de atividades coletivas essenciais, como a catação. Eles não demoram a ser excluídos pelos outros integrantes do grupo. Quando separados da mãe, filhotes lesionados dessa mesma forma se tornam hiperativos, o que também acontece com ratos de laboratório. Imagens neurológicas de tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, que revelam a arquitetura e o funcionamento das estruturas cerebrais, também apontam para o córtex pré-frontal. Direito-ressonâncias mostraram estruturas menores que o normal no córtex pré-frontal direito em pacientes com TDAH. Outra forma de estudar o cérebro é usando eletroencefalogramas, EEGs, que medem a atividade de ondas elétricas. Estudos de EEG, feitos em Edmonton, na Universidade de Alberta, ajudaram a esclarecer um pouco a maneira como o TDAH se reflete no funcionamento do cérebro. Os EEG de um grupo de meninos pré-adolescentes com TDAH foram comparados aos de um grupo equivalente sem TDAH. Ambos os grupos tinham EEGs normais em repouso, mas o grupo com TDAH exibia uma atividade de ondas lentas excessiva durante tarefas dirigidas, como leitura ou desenho. Como era de esperar, o grupo sem TDAH apresentou reações elétricas de ondas rápidas aumentadas ao executar as mesmas tarefas. Em outras palavras, a atividade elétrica no córtex cerebral ou na massa cinzenta do grupo com TDAH se tornava mais lenta justo quando teria precisado acelerar. Pode parecer um paradoxo considerar que a hiperatividade da mente ou do corpo possa ser causada por uma atividade insuficiente do córtex. Também pareceria esquisito pensar que a hiperatividade seja impedida por um medicamento estimulante. Para entender melhor esse paradoxo, podemos recorrer a uma analogia. Imagine um cruzamento urbano com tráfego intenso. Nesse cenário, os motoristas não conseguem se organizar sozinhos. Eles dependem da sinalização de um guarda de trânsito, que garante que quando o tráfego estiver fluindo em um sentido, os carros do eixo perpendicular fiquem parados, esperando. Ou seja, o fluxo do tráfego é alternadamente inibido numa direção e permitido em outra. Existe ordem. Agora imagine que o guarda pegue no sono durante o trabalho. Haverá uma atividade incessante, com carros tentando passar pelo cruzamento em todas as direções, motoristas cada vez mais frustrados, buzinas ensurdecedoras. Haverá muita confusão e pouco progresso. Cada vez menos carros conseguirão se movimentar. Haverá desordem. O córtex pré-frontal atua como esse guarda de trânsito. Uma de suas principais tarefas é a inibição. Ele avalia a profusão de impressões, pensamentos,
sensações e impulsos que vêm do entorno, do corpo e dos centros inferiores do cérebro. Precisa escolher aquilo que é essencial e útil, e inibir estímulos e impulsos que não sejam úteis para o organismo, numa determinada situação. Nossa resposta inicial a um estímulo, seja ele gerador de ansiedade ou de prazer, é inconsciente. Ela vem não do córtex, mas de centros cerebrais inferiores onde se originam as emoções. O córtex tem uma fração de segundo para decidir se permite o impulso ou se o cancela. Uma das formas de compreender neurologicamente o TDAH é como uma falta de inibição, uma atividade insuficiente crônica do córtex pré-frontal. O córtex cerebral do lobo frontal não consegue executar sua tarefa de priorizar, selecionar e inibir. O cérebro, soterrado por múltiplos fragmentos de dados sensoriais, pensamentos, sentimentos e impulsos, não consegue se concentrar e a mente ou o corpo não consegue se aquietar. Resumindo, o guarda pegou no sono e precisamos acordá-lo se quisermos desafogar o tráfego. Da mesma forma, o córtex está funcionando num nível semi-adormecido, como indica a atividade reduzida vista no EEG. Daí a eficácia de remédios estimulantes. Eles despertam a função inibitória. Acordam o guarda e alertam os circuitos insuficientemente desenvolvidos e ativos do córtex pré-frontal. Reconhecer que o TDAH é um problema de desenvolvimento, não uma patologia, nos leva numa direção inteiramente distinta daquela ditada por uma abordagem médica limitada. Quando perguntamos por que o transtorno clínico TDAH se desenvolve, estamos adotando um modelo de doença. Nesse modelo, pressupõe-se a presença de uma entidade patológica no cérebro, análoga, digamos, a uma inflamação das articulações na artrite reumatoide ou a uma invasão bacteriana no pulmão em caso de pneumonia. Essa explicação de como o TDAH se origina quase nos obriga a tratá-lo com medicamentos, afinal, estamos buscando uma explicação estritamente biológica e fisiológica. Se optarmos por não considerar o TDAH como um transtorno clínico ou uma doença, veremos a questão da causalidade de um ângulo oposto. Ao reconhecer que a noção de tempo, a autorregulação e a automotivação são etapas cruciais do desenvolvimento conduzidas pela natureza, nos perguntaremos o seguinte: que condições são necessárias para a maturação fisiológica e psicológica do ser humano? Que condições inibiriam ou afetariam esse processo de crescimento? Em vez de perguntarmos o que causa um transtorno ou doença, perguntaríamos o que impede o desenvolvimento de uma personalidade humana plenamente automotivada e autorregulada. Pode-se dizer que, ao tornar a fase de desenvolvimento de um ser humano relativamente longa, 18 anos ou mais, a natureza tem um propósito. A maturação de um indivíduo autônomo e automotivado em harmonia com a comunidade e o entorno do qual faz parte. No TDAH, esse propósito da natureza não se concretiza. Por quê? Quando formulamos a pergunta assim, entendemos como podem os sintomas de um transtorno estarem tão amplamente distribuídos na população, mesmo em pessoas sem o suposto transtorno. Não são muitos os indivíduos que nascem em condições ideais. Em todo o mundo industrializado, e em especial na América do Norte, famílias são submetidas a uma enorme pressão pelo estilo de vida frenético e pelo desmantelamento das redes de apoio tradicionais. Como é quase impossível criar filhos com perfeição, haverá falhas parciais no desenvolvimento, em maior ou menor grau, em praticamente todo o mundo. Tão poucas crianças crescem em circunstâncias verdadeiramente ótimas, escreveu o proeminente psiquiatra infantil Stanley Greenspan, que não temos a menor ideia de quais sejam de fato os parâmetros para o desenvolvimento. Em algumas pessoas, haverá uma concentração maior de problemas do desenvolvimento. Isso pode se dar porque suas circunstâncias específicas foram piores, ou porque elas eram mais sensíveis,
Profundamente afetadas por condições que outros indivíduos conseguiriam suportar melhor são essas pessoas que têm mais probabilidade de ser diagnosticadas com TDAH ou algum outro transtorno. Na costa oeste do Canadá, em Vancouver Island, pode-se ver pequenas coníferas raquíticas e retorcidas, parentes atrofiadas dos magníficos abetos que dominam a paisagem alguns quilômetros mais para o interior. Engana-se quem pensa que esses pequenos e valentes sobreviventes sofrem de algum tipo de doença vegetal. Eles se desenvolveram ao máximo, considerando as condições relativamente árduas de clima e solo. Se quisermos entender por que essas árvores são tão radicalmente diferentes de suas parentes do interior, precisamos saber em que condições os abetos de altura majestosa e tronco robusto conseguem prosperar. O mesmo vale para os seres humanos. Não precisamos procurar doenças para explicar por que algumas pessoas não conseguem desabrochar seu pleno potencial. Basta investigar que condições possibilitam o total desenvolvimento humano e quais o atrapalham. A resposta para o subdesenvolvimento é o desenvolvimento, e esse desenvolvimento só ocorre em condições adequadas. Por mais que consigam despertar os centros cerebrais superiores, os medicamentos só oferecem uma solução parcial para o problema do TDAH. Talvez não tenhamos como receitar o desenvolvimento propriamente dito, mas podemos promover um ambiente que o torne possível. Felizmente, como veremos nos capítulos sobre o processo de cura, a maturação neurológica e psicológica pode ocorrer a qualquer momento ao longo da vida, não só na infância.